gente começou com uma origem semi-humilde. O que aconteceu? Os fundadores colocaram R$ 1 milhão em valor de hoje. E esse R$ 1 milhão seria para a empresa durar até um ano ali, mais ou menos. E nesse um ano seria o go no go. A gente veria, com base no piloto, na demanda, na operação, o quanto que aquilo tinha de oportunidade real, esse go-to-marketing que a gente escolheu. E tem uma coisa que eu aprendi sobre isso, que por mais que não exista escassez, você precisa gerar um senso de escassez. Como assim? Tem startup que ela surge dentro de empresa tradicional ou uma empresa maior, só que ela fica bancando a startup. Todo final de mês a startup passa a conta e a empresa mãe vai lá e paga. E esse conceito de filho rico aí, por assim dizer, eu e o meu sócio não acredita muito. Porque isso cria uma relação de dependência e gera uma zona de conforto que ela é antinatural para uma startup. A startup, ela precisa ter o runway, na minha visão, na visão do meu sócio. Ela tem que ter dia e hora para morrer. Porque se ela tem, no caso ali eram 12 meses, tinha um caixa e 12 meses de vida ali, com o cash burn estimado, cara, o time ia ter que se virar. Para achar as respostas, a gente tinha que se virar e achar a solução dentro daquele período. Isso gera um senso de urgência muito grande e gera uma velocidade muito grande. Você não protela a decisão. Depois eu vou ver. Não tem depois. Ou eu resolvo agora, não tem depois. Isso gera, eu brinco que é como se fosse uma TDAH coletiva. Assim, parece que todo mundo tá em estado de alerta. E isso certamente faz diferença. A gente conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo, muitos testes, muitos testes em pouco tempo, e isso aumentou muito a assertividade do nosso produto e com certeza contribuiu para a velocidade de crescimento. Então, o resumo da ópera, a gente gerou uma escassez, ainda que eu e meu sócio tinha mais dinheiro para pôr, mas a gente não colocaria. Era aquilo, ponto, acabou. E só para você ter uma ideia, o dinheiro acabou, se eu não me engano, em julho. O dinheiro acabou num mês e o investimento entrou no outro. Foi casado ali, basicamente. E a gente nem colocou mais dinheiro, a gente emprestou dinheiro para a empresa e quando o dinheiro do fundo entrou, a gente tirou de volta. Porque de verdade a gente estava comprometido com a decisão que a gente tinha tomado, que é isso e pronto, acabou. Eu vou te falar que essa decisão ela parece bobeira, mas ela é uma das principais dicas que eu daria para quem está empreendendo startup e tem dinheiro. Porque o que eu já vi de gente fazer disso um saco furado, vai botando, vai colocando. Daí, depois de muito tempo, o cara vai contabilizar e já gastou 5 milhões, não chegou em lugar nenhum. E daí ele fica naquele conceito do poker, né? Que quando você coloca muita ficha na mão, e agora? Eu já pus tanta ficha, eu vou largar tudo isso de ficha na mesa ou vou pôr mais? Você fica nessa crise. Minha recomendação, toma essa decisão antes. Quanto recurso você está colocando na mesa? Porque isso vai dar clareza para o time de quais recursos tem que lidar. Então, coloca aí 1 milhão em 12 meses. A gente teve que lidar com uma estrutura extremamente enxuta. Colaboradores trabalhando abaixo do valor, como? Ganhando stock option, né? Se, por exemplo, o head de engenharia que eu comentei que veio do iFood, lá ele ganhava X, a hora que ele veio para o gringo ganhou metade. Só que a outra parte que ele deixou na mesa de salário, ele ganhou stock option. E saiu super bem no final. Então, era um time pequeno, barato, mas eu vou dizer que conseguia compor bem um mix de experiência e juventude, que é o que eu acredito. Tem uns moleque bem esperto, que a gente chama de high potential, que são resolvedores de problema. Resolve qualquer problema que aparecer na frente e dá um jeito, são problem solvers. E de outro lado, pessoas que já tinham vivido alguma experiência, como eu, meu sócio, esse cara do iFood. Então esse mix funcionou bem. E no fim, a gente conseguiu provar tração com poucas vendas. Isso é uma coisa que às vezes a galera não entende. Quando a gente levantou $1 milhão, a primeira rodada, a gente estava vendendo nem R$50 mil por mês. Se você for botar em múltiplo isso, dá um múltiplo absurdo. Mas não tem a ver com múltiplo, tem a ver com a curva que a gente conseguiu nos últimos 4, 5 meses desse período de 12 que a gente tinha. A gente conseguiu provar que a gente tinha máquina de growth na mão. Era uma máquina redonda de botou dinheiro aqui e saía aqui. E a conta fechava. Então,
quando a gente fez a primeira rodada, preciso de $1 milhão que eu consigo construir um time para valer, preparar as fundações da empresa e trazer 1 milhão de usuários, que foi o que a gente conseguiu. Daí a gente deixou de ser um projeto, aquele negócio caótico, só molecada e tal, para uma empresa de verdade, com áreas mais claras, com pessoas mais experientes e tal. E esse $1 milhão foi com quem que vocês levantaram? Foi com a Kazek, são dos fundadores do Mercado Livre, né? Sim, sim. E aí você já tinha uma empresa fora e tal? Já, tipo, abriram pensando em ser venture-backed, assim? Ou... Foi nesse momento que a gente fez o flip para fora, criou toda a estrutura, né? Cayman, Delaware, lá que é o padrão das startups. Porque os fundos precisam disso, né? Exato. Então, até esse momento, você não tinha nem certeza se ia ser um negócio venture-backed, assim, ou não? Desde o princípio, vocês já estavam com isso na cabeça? A ideia era essa, desde o princípio. Mas a gente... Tem uma coisa que eu tenho muita clareza. Não faz sentido você colocar muito processo ou colocar excesso de governança antes da hora. Tudo isso daí tem que ser gradativo. Então não fazia sentido a gente investir uma grana em escritórios jurídicos e tudo mais, criando uma estrutura fora do Brasil, sendo que a gente estava numa fase de prova de conceito. E a gente estava disposto a abrir mão. Se chegasse no final desse 1 ano e a gente não tivesse encontrado sinais de tração, a gente fecharia o gringo. Que é uma coisa que eu acredito muito. Eu vejo muito empreendedor remando contra a correnteza. E meu ponto de vista é exatamente o contrário. Se você estiver colocando muito esforço para não sair do lugar, provavelmente tem alguma coisa muito grave por trás. É claro, isso se você se der o luxo de testar muitas coisas. Por isso que eu falei que nesse 1 ano a gente testou muita coisa, barato, rápido. Porque se você testa várias hipóteses, vários caminhos e nada dá certo, provavelmente existe uma força maior, que pode ser o timing errado, pode ser que já exista algum dono naquele mercado, existe já um líder que suga toda a demanda para ele. Pode ter questões estruturais, de modo geral, que impedem aquilo. Então, particularmente, eu não acredito em ficar quebrando pedra na direção errada. E por isso até já tive startups que ela não chegou no resultado, eu fechei, sem apego. Conta a história. Conto. Uma delas foi uma empresa que começou chamando Casa dos Eventos e depois ela chamou Eventos, com Z no final. Basicamente era um marketplace de eventos como a Simpla. Só que 10 anos antes, bem antes. Numa época onde era mato, porque os sistemas de payment não funcionavam direito, splitar pagamento era... concebível. Era loucura, não tinha caminho. Então, era uma fase em que para você construir uma empresa, você na verdade tinha que construir várias. Você tinha que construir lá dentro uma empresa de payment, uma empresa para fazer gestão financeira, você tinha que construir tudo do zero. E essa empresa, ela durou um tempo, assim, eu não toquei ela sozinha, ela foi tocada em paralelo com uma outra de serviço. E o que deu errado nela? Falta de foco. Se a gente tivesse separado um orçamento, igual eu falei lá do 1 milhão, se a gente tivesse pego 1 milhão, falado, vai, colocado um sócio operador full time naquilo, provavelmente teria dado certo. Mas ela era a empresa de pai rico que eu falei. Todo mês ela dava prejuízo, virava para a empresa mãe e falava, tem que pagar tantos mil. Vai indo, até que depois de 5 anos drenando capital, você vai fazer a conta, você se arrepende das fichas que você pôs na mesa e descontinua o negócio. Eu acredito muito nesse conceito de que se você tem um projeto inovador dentro de uma empresa, você precisa o quanto antes criar um CNPJ novo, trazer sócio operador e separar o dinheiro, criar o senso de urgência. Dia e hora para morrer. Se esse sistema de evento tivesse dia e hora para morrer e um dono, provavelmente ele teria vingado.